Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um treinamento da Softbar. Eu sou o Marcos e trabalho no time Rio de Janeiro. Hoje vamos falar sobre reversa, transferência e devolução. Gostaria de agradecer desde já a presença de todos. Estarei conduzindo os tópicos e realizando pausas para dúvidas. Colocando para vocês também nesse primeiro momento logo o link da nossa central de ajuda, onde estão disponíveis os documentos escritos sobre o que eu vou falar aqui e onde estaremos também colocando os vídeos. Certo? Então, mais uma vez, bom dia, boa semana de vendas. Bem, o conteúdo de hoje, então, eu vou iniciar falando sobre troca e devolução de venda. Bem, antes de iniciarmos a parte de troca e devolução, tem um item necessário que precisamos revisar na parte de tipo de pagamento. Então, primeiramente, nós viemos aqui em manutenção, tipo de pagamento. O tipo de pagamento, pessoal, eu vou detalhar bastante isso daqui conforme nós visualizarmos a parte de financeiro, onde eu vou falar sobre diversos assuntos, referentes a isso, onde eu vou estar falando sobre tipo de pagamento também. Nesse primeiro momento, precisamos garantir a parte aqui de crédito cliente. Então eu cadastrei aqui uma forma de pagamento crédito do cliente, porque não tendo isso, assim que a gente tentar realizar uma logística reversa, uma devolução, a tela vai avisar: você não possui a forma de pagamento crédito cadastrado. Então eu cadastro um tipo de pagamento como BET, venho aqui em adicionar, mudo aqui para BET, eu cadastro crédito cliente BET. Dessa maneira. E aqui nós iremos selecionar a sua conta padrão para controle financeiro. Então, o primeiro momento é definindo o crédito do cliente BET. Feito isso, pessoal, eu cadastro de novo um outro tipo de pagamento e dessa vez eu coloco aqui crédito cliente. Dessa vez é o sale e não o BET como fizemos. Então eu vou cadastrar aqui o novo tipo. E aqui eu vou selecionar o meu BET que eu acabei de cadastrar e selecionar esse crédito aqui. O que essa configuração que nós fizemos agorinha, ela gera impacto. Quando eu realizo uma devolução, eu posso cadastrar uma troca na tela, a gente vai ver daqui a pouquinho. E a gente pode também gravar um crédito no cadastro do cliente. Então o cliente ele comprou R$10, fez uma devolução. Na tela de cadastro do cliente eu tenho um controle do que ele me devolveu. Por isso que é importante eu cadastrar esse tipo, para garantir que o sistema esteja tudo configurado para reconhecer as pendências que nós temos aí com o cliente. Então, nós iremos entrar na tela de devolução. Para quem conseguir cadastrar as devoluções diretamente, beleza. Caso apareça uma mensagem tipo crédito não cadastrado, é isso daqui que nós fizemos. Só cadastrei um crédito BET e aqui no sale eu marco aqui em crédito. Certo? Que aí é a primeira parte de hoje. E aí nós vamos voltar nessa parte de tipo de pagamento, onde eu vou detalhar bem melhor todas essas configurações aqui. Beleza. Então, feito isso, vamos salvar. Eu venho aqui em vendas, em logística reversa. Marcar aqui a minha senha.
Beleza, dou um OK. E assim que eu entro na tela de reversa, quando eu dou um criar reversa, se eu não tiver aquele crédito, batch e sale, ele dá uma mensagem aqui nessa etapa. Assim que eu clicar, não possui cadastrado o crédito. Então, por isso que é necessário aquele passo a passo bem no início, certo? Conforme a Sarita já comentou pra gente. Então, preciso ter as duas, né? E aí, caso você tenha alguma dificuldade, me avisa para eu te ajudar aí depois nas dúvidas, tá? Bem, essa parte aqui eu gostaria de já pedir um feedback de vocês com relação às devoluções. Então, como que vocês tratam as devoluções de mercadorias na sua empresa? Né? Então, eu vou pedir a participação de vocês e perguntar se isso é convertido em vale. Então, o cliente, a gente, por exemplo, na Vetex não existe crédito de cliente. O que a gente pode fazer? Gerar aquele cupom de desconto, né, para a próxima compra dele. Então, a gente gera essa devolução em cupom, a gente libera a sua troca, né? Então ele tem que obrigatoriamente levar outra mercadoria, devolve o dinheiro. Como é que vocês tratam essa devolução? Ou nenhum dos casos que eu citei com vocês? O e-commerce ele tem essa característica, né, enfim, tem aquela lei onde temos aí alguns dias que o cliente pode devolver, né? E aí como é que isso é feito, né? Aí eu pedi aqui. Beleza, Fernando, aqui trocamos, devolvemos. Ah, beleza, tá certo. Então tem os dois casos, né? A gente, de um modo geral, troca mercadoria, gera vale. Alguns casos devolve dinheiro, né? Realmente tem essa questão, né? Então tem alguns casos mais sérios aí, mas eu digo assim, de um modo geral, até para saber aí como vocês tratam na maioria dos casos essa questão aí que é a devolução. Mais uma vez, obrigado pela participação de todos, bem equilibrado, né? Deu um empate técnico, mas no modo geral a gente até entende que vocês fazem até mais de um, né? Então a gente troca, mas aí o cliente, né, vem e pede também devolução. Então o meu resultado ele ilustra bem isso. Então todos os casos acontecem. Mais uma vez, obrigado aí a participação de vocês. Bem, então voltando aqui na parte de devolução. Eu primeiro entrei aqui em vendas e vim em logística reversa. Nesse módulo, nós realizamos as devoluções de venda. Então, o cliente ele, manda uma mercadoria para a gente, ou nós mandamos recolher, nós cadastramos aqui nessa tela. Então, quando nós vimos a parte de recebimento, nós vimos a devolução para o fornecedor, que no caso é uma devolução de compra, né, uma saída de mercadoria. Já hoje, aqui em logística reversa é uma entrada, ou seja, uma devolução de venda. Então tem essa diferença, às vezes eu posso acabar confundindo vocês. Então aqui é devolução de vendas. O primeiro passo aqui é escolher o criar reversa. Nós utilizamos ao longo dos treinamentos alguns exemplos. Eu vou colocar aqui algum deles. Posso filtrar aqui pelo pedido, pelo documento, dependendo de como for esse atendimento, né, esse registro de atendimento, pelo nome do cliente também. Então, os meus exemplos eu fiz tudo como marcos, né? Daí nós temos aqui o número do pedido, total, a data, para facilitar aí a visualização de vocês. E uma observação que eu cheguei até a comentar anteriormente
Esse número do pedido está sequencial porque são pedidos de teste, pedidos que eu criei para mostrar para vocês. Esse pedido, na verdade, vai ser o pedido do e-commerce, né? Então vai estar lá uma numeração maior que é correspondente ao que é praticado aí na plataforma. Só essa observação também. Vou escolher aqui um dos meus pedidos para registrar minha devolução. Daqui o próximo. Eu vou confirmar qual produto que vai ser devolvido. Se vai ser um ou se vão ser vários. E próximo também. Aqui eu vou confirmar o endereço do cliente. Ele já lista direitinho aqui com relação ao endereço de entrega. Colocamos a data da coleta, certo? Valor frete se houver. E aqui nós colocamos o número da postagem. Então, eu comprei na loja, eu comprei numa loja, recebi aqui o meu jogo, beleza? Só que ele veio com um defeito no encarte, por exemplo. Então, eu vou realizar uma devolução, posto lá nos correios o serviço de devolução de mercadorias. Eles mandam o número de rastreio e eu mando esse número de rastreio para a empresa, né? Que é o número da postagem, especificamente aí o nome desse documento. Então a gente coloca o número da postagem aqui. Para que serve colocar esse número? É que depois a gente consegue localizar essa devolução pelo número da postagem também. Então a minha reversa ela gera um número, reversa número 30, e eu também posso pegar pelo número da postagem. Então quando eu receber a mercadoria do cliente, eu posso bipar a caixa, que é o código de postagem, ou eu posso colocar o meu controle de reversa. Então tem essas duas informações para facilitar vocês. Então esse meu primeiro exemplo, eu vou simular uma devolução de mercadorias. Então vou dar um próximo. O cliente ele vai trocar? Não. Em seguida eu faço uma troca com vocês também. Então primeiramente o cliente não vai trocar. Ele cria o número da minha reversa. Então tem uma reversa 2. Aqui. E o que eu fiz aqui foi criar a minha devolução, criar o meu aviso. Né? Ele aparece aqui os detalhes da minha reversa, da devolução. E eu posso fechar a tela, fechar o sistema, seguir com as minhas operações. Assim que nós recebemos o produto, eu preciso vir aqui em conferir. E aí eu posso achar a minha reversa pelo número da minha reversa, ou eu posso bipar, já que nós cadastramos o código de postagem. Então esse aqui é o objetivo. Opa, qual é mesmo? É o 0100. Agora sim. Então aqui nós temos uma tela que é muito parecida com a conferência de pick-pack. Então eu venho aqui, bipo o meu produto, né? Para o pessoal que ainda não inseriu o código de barras, pode ser pelo modelo também. Então eu vou bipar aqui o meu código. E assim que eu realizo o bip do código, o sistema ele vai fazer o seguinte: esse produto que você acabou de registrar, ele vai ser devolvido para o estoque, ou seja, ele vai voltar para disponível, ou ele não vai para disponível. Ele manda para o fornecedor. Então isso daqui, ele tem esse impacto. Se o produto está em perfeito estado, ele volta para o estoque. Beleza. Se o produto está com defeito, a gente não pode voltar para o estoque. A gente precisa deixar como defeito. Então, primeiro exemplo, eu vou devolver para o meu estoque. E aí eu vou finalizar.
Beleza, então nós cadastramos a nossa devolução, o produto ele teve um retorno para o estoque e ele me gerou uma outra movimentação que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui nas reversas finalizadas o meu histórico, então está aqui o meu histórico da minha reversa. Eu posso visualizar os detalhes da minha devolução. E aqui eu vou clicar no atalho de cadastro de cliente para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, eu tenho aqui a parte de crédito. Então, aqui nos créditos, ele lista todo o histórico das reversas que esse cliente teve. Bem, vocês têm esse controle no RP, mas a plataforma ela não trabalha com crédito de cliente. Então, uma observação que eu preciso falar com vocês é que essa informação, ela infelizmente não tem como sincronizar. Não tem como a gente mandar para as plataformas, porque elas não têm crédito de cliente, né? Então, não tem isso no checkout. Então, esse controle é um controle interno. É um controle que a gente, por exemplo, eu dei o exemplo aqui de um parceiro que nós trabalhamos, a Vetex, onde os clientes eles geram um cupom de desconto para o cliente ele conseguir comprar e sincronizar já com o valor, né, reduzido aqui para o RP, para a gente realizar a nova entrega. Então, assim que eu crio um cupom de desconto, eu posso pegar aqui no meu controle e definir que ele já foi utilizado, né? Então, esse é um controle à parte. Eu tenho, então, a definição desse crédito que o cliente tem. Eu atribuo na plataforma, por exemplo, e aqui eu realizo esse controle. Eu vou, por exemplo, colocar como utilizado esse primeiro exemplo aqui. Eu clico aqui em remover. Reparem que ele mantém aqui, para a gente ter esse dado, a gente ter esse histórico. Então, além do sistema ter um relatório referente aí ao que tem de crédito de cliente, tá? Aqui no próprio cadastro eu consigo visualizar isso. Então, eu tenho disponível só a reversa que foi feita agora e o que ele já tinha, o que ele tinha já, né, antes, já foi utilizado. Então, eu registrei aqui que o cliente já utilizou o 299 e apenas o 150 está disponível. E mais uma vez, esse é um controle interno porque infelizmente não tem esses dados aí para mandar para o site. Então isso tudo eu fiz foi abrindo o histórico da minha reversa, onde eu tenho o cadastro do cliente aqui no cantinho. Clica aqui em fechar e eu tenho aqui o meu histórico. Beleza, Marcos, caso eu precise emitir um documento a respeito dessa devolução de venda, existe a possibilidade de eu pegar essa minha devolução que foi feita na reversa número 2 e gerar uma nota fiscal? Sim, não tem problema. Basta a gente fechar essa tela, abrimos o módulo fiscal, NFE, e eu consigo realizar assim uma devolução de compra. Ele aparece aqui no fluxo para a gente, de acordo aí com todas as operações que nós realizamos, ele lista para a gente aqui. Uma maneira de vocês identificarem que nas suas notas a serem emitidas eu tenho uma devolução é que reparem que aqui no valor ele aparece como negativo. Então esse menos 150, na verdade ele não vai emitir uma nota negativa, né? Ele emite positiva mesmo, normal, mas aqui eu não vou ter uma devolução de venda. O sistema ele já altera o CFP dessa nota para devolução e não venda. Então esse valor negativo é só para avisar a gente que eu tenho uma operação inversa, de vendas, então eu tenho uma entrada.
Então, conforme nós finalizamos uma logística reversa, é possível realizar a emissão, né, do documento fiscal, né, caso isso seja necessário. Então, interessante também visualizar esse comportamento do sistema, né? Para o pessoal que está se perguntando como isso ocorre no financeiro, ele ocorre da mesma maneira. Então, assim que eu realizei uma venda, eu tive uma entrada de R$ 150. Então, isso aqui entrou no meu extrato. Então, eu tenho lá R$ 150. No momento em que eu faço uma devolução, ele debita desde já os R$ 150. Então, acontece dessa maneira, tá? Então, eu faço uma devolução, ele tira o valor do meu financeiro. Então, quando eu faço uma nova venda, uma troca, aí sim ele soma novamente. Então, o controle de financeiro é feito dessa forma. Tá? Isso eu vou detalhar nos próximos treinamentos. Então, o que nós realizamos com relação à devolução, ele altera saldo e ele altera também valor. Então, você tem a entrada do produto e você também tem a entrada de valor. Certo? Então, o sistema ele tem aí, ele mexe aí em todas as outras questões. Certo? Então, clicar aqui em fechar. Vendas logística reversa. O primeiro exemplo que nós realizamos, então, foi exemplo de uma devolução, gerou o crédito do cliente e eu tenho aquele meu controle interno. Então, antes de abrir a parte de dúvidas, eu vou mostrar para vocês a parte de troca, onde muda pouca coisa. Muda que eu tenho uma tela a mais para eu poder ter aí a parte, né, de selecionar o produto que eu vou trocar. Então, vamos lá de novo. Criar reversa. Clico aqui no criar. Vou selecionar um outro pedido dos nossos exemplos. Vou selecionar dessa vez aqui o pedido 4. Eu vou devolver uma dessas mercadorias. Próximo. Confirmo aqui direitinho, confirmo a data da coleta. E quando eu clico em próximo dessa vez, o cliente ele vai trocar sim. Dessa maneira, tem uma tela a mais, onde nós já inserimos o produto que vai ser realizada a troca. Então, posso clicar aqui na lupa, filtro aqui os meus produtos, sendo o mesmo valor, ele zera aqui direitinho. Então, produtos do mesmo valor. Se o produto for com valor abaixo, essa diferença ele gera como crédito, igual nós vimos ainda há pouquinho. Agora, caso o valor seja a mais, como esse caso aqui, por exemplo, aí eu tenho uma diferença que o cliente ele precisa pagar. Então tem esse detalhe, certo? Então aqui nós criamos uma devolução, nós selecionamos a mercadoria que o cliente vai querer em troca, que é mais cara, ele vai gerar uma diferença, e esse pedido de troca ele vai me gerar um pedidos em aberto, igual o que sincroniza do site. Então aqui nós teremos um pedidos em aberto, onde nós podemos, né, tratar esse pedido, verificar outros detalhes, descontos, enfim. Né, a gente tem como tratar isso. Então, o que a gente realiza nessa parte é a devolução da mercadoria que ele vai querer em troca. Né? Então, nós selecionamos aqui os produtos,
Clicamos em finalizar. Reversa criada com sucesso. Então criei uma nova reversa. Aqui é a minha troca. E o pedido de troca, essa parte é importante, ela só vai ser criado na conferência. Então eu preciso conferir os produtos para aí sim ele me gerar um pedido de troca. Então tem esse detalhe, certo? Então a troca ela não vai aparecer enquanto eu não vier aqui e conferir o meu pedido 3. Dessa vez eu vou enviar para o meu fornecedor porque essa mercadoria estava com defeito. Prontinho, finalizei. Agora sim eu vou verificar o meu pedidos em aberto. Bem pessoal, antes de eu mostrar o pedidos em aberto e sair da tela de reversa, eu vou olhar para os esclarecimentos que vocês me enviaram. Dar uma olhadinha aqui com vocês. Beleza. É necessário ter os dois tipos de pagamento cadastrado, o seu e o BET. Isso mesmo, Sarita. Senão, assim que você escolher um criar reversa, o sistema vai reclamar. Porque quando você finaliza uma devolução, ele gera o crédito para o cliente. Então, não tendo esse tipo de crédito, ele meio que trava, né? Então, ele pede primeiro esse crédito para o sistema poder gerar normalmente. E caso você tenha dificuldade, nesse primeiro exemplo que eu mostrei, avisa que eu mostro mais uma vez bem rapidinho. Então nós temos aqui troca de devolução, é muito comum, né? Tanto troca quanto devolve, o dinheiro também. Então tem várias opções. Eu não preciso emitir a nota no caso da devolução. Como excluir e cancelar o registro que aparece lá na nota, né? Então toda vez que a gente gera devolução, ele libera um registro para a gente emitir ou não. Então, não precisando emitir, a gente não seleciona ela. Leonardo, eu vou dar uma olhadinha se é possível a gente marcar alguma configuração para as devoluções elas não aparecerem, certo? Que é o que você sugeriu aqui para a gente. Então, para quem não precisa apagar o registro, né, excluir, né, porque o que a gente faz, que habilita a emissão de nota, ele sempre grava ali no módulo de emissão, para que você emita ou não. Então ele fica lá, a gente não apaga aquele negócio. Eu vou dar uma olhadinha se existe alguma configuração para atender aí ao que você comentou com a gente. No caso de não precisar emitir. Marcos, no caso da devolução que retornar o estoque, após a conferência, o saldo do estoque já está atualizado com essa quantidade? Sim, Sarita. Então isso é feito nessa conferência. Enquanto ele está em aberto, ele não dá entrada. Assim que eu realizo a conferência, aí sim ele dá entrada no estoque. Então estava assim, ele dá entrada de mais um, passa a ser 6. A menos que eu coloque para o fornecedor, né? Aí nesse caso ele não volta para disponível. Ele vai para um outro status, que é o status de reparo. A gente vai ver daqui a pouquinho. A tela de troca deveria deixar alterar o preço do produto, pois temos a necessidade de dar descontos. Entendi, Leonardo. Porque aquela tela a gente só escolhe o produto, né? Então eu crio a minha devolução, seleciono a parte de troca, coloco um novo produto, mas eu não coloco o desconto ali. Então a gente até consegue realizar isso. Só que é no pedido em aberto que ele cria. Então a gente consegue tratar, colocar outro produto se for o caso, né? Dar desconto, deixar o valor desse produto que é a mais o mesmo valor que o cliente pagou, essa diferença dá em desconto. Então a gente consegue fazer isso no pedido que ele cria. Então essa parte da reversa é só para selecionar os produtos mesmo, né? Só para a gente selecionar. No caso, o produto tem um valor acima, mas a empresa quer arcar com o custo no momento da troca. Entendi, eu vou mostrar já já. Então o cliente ele pagou 150, o cliente ele comprou um produto de 170, esses R$20 eu vou dar como desconto então. Eu não consigo fazer isso na reversa, mas a gente faz isso no pedidos em aberto. A gente vai ver já já. O pedido que
a reversa cria para a gente de troca. Normalmente, quando vamos fazer uma devolução total por desistência de compra, temos que devolver, inclusive, o valor pago pelo cliente de postagem. Como eu coloco o frete em algum lugar do sistema? O Valdinei, o frete, perdão, a gente coloca aqui, ó. Eu crio a reversa, colocar aqui o número do meu pedido, escolher esse daqui, próximo, e esse daqui que está correto. Então escolha aqui direitinho, e é nesse campo aqui, ó, de valor do frete, que a gente insere aí o valor, ok? Então nesse campo que precisa inserir para gerar aí a movimentação. Beleza. A tela onde se escolhe o produto volta ao estoque ou vai para o fornecedor. A tela onde escolhe... entendi. Onde a gente escolhe na conferência, né? Se ele volta para o estoque ou para o fornecedor. Deveria ter um botão para o sistema fazer isso para todos. A gente trabalha com uma lista grande de produtos por troca. Clicar a cada vez... entendi, Leonardo. Ao invés de eu realizar isso item a item, se eu poderia fazer isso para vários. Entendi. Eu vou anotar a sua sugestão, porque essa tela ela tem essa dinâmica de bipar o produto, né? Então, eu bipo o produto, aí escolhe. Bipo, escolhe. Então, de repente, seria algo que eu marque assim: devolver para o estoque todos os conferidos. Devolver para o fornecedor. Aí eu vou bipando só. Aí ele já vai... Aí o que for diferente a gente desmarca. Entendi. Então, vou anotar aqui a sua sugestão. De repente um flagzinho, né? Então, colocar todos disponíveis. Colocar todos reparados. Aí eu vou bipando e ele já vai entrando. Entendi. E aí, item a item, ele tem que toda hora bipar, escolhe. Bipar, escolhe. Entendi. Perfeito. Marcos, o sistema de logística reversa não tem integração com os correios. É possível gerar por aqui o código de autorização de postagem? Essa parte de reversa não, Alisson. Só o que a gente coloca, né, para facilitar a sua conferência, é o código que é gerado lá mesmo na agência, quando o cliente posta. E a gente cadastra esse código de postagem aqui. Então eu comprei uma mercadoria na sua loja, né? Aí beleza, Marcos, você posta pra gente a sua mercadoria e depois envia o número da postagem, a gente cadastra aqui. Então por enquanto eu não tenho integração dessa parte. Beleza. Dá para ele devolver e criar o crédito, tirar outra venda com desconto e usar o crédito. Beleza, Fernando. Vamos visualizar como é feito isso. Então, eu tenho nesse cliente Marcos um crédito de 150 que eu acabei de cadastrar, né? Então, eu posso até usar esse crédito. Tem um problema nisso, Fernando. O que acontece? Como a gente sincroniza os produtos, sincroniza os pedidos, me desculpa, conforme eles são liberados lá na plataforma, então o cliente ele precisa confirmar o pedido, pagar, enfim, para poder sincronizar. Essa operação, quando ela envolve e-commerce, esse controle ele acaba tendo que ser interno aqui no RP, porque se o cliente ele compra R$100 e usa o crédito dele de 50, ele só vai pagar 50. Então não tem como eu atribuir esses 50 aqui no sistema, porque eu recebo o pedido já pronto. Então esse crédito ele precisa ser dado na plataforma. Entendeu? Por isso que eu comentei no início que é uma pena não ter isso no checkout para a gente conseguir mandar essa informação que a gente já tem, né? Porque isso precisa ser feito no e-commerce para a gente receber o valor já certo.
Então, esse controle no cadastro de cliente de crédito, ele acaba sendo um controle interno somente, né? Porque se a gente sincronizasse, beleza, a gente sincroniza, ele gasta o que ele tem que gastar e pronto. Não? Então tem essa observação aí. Depois vocês me confirmem aí caso tenha faltado alguma coisa do esclarecimento. Então vamos para a tela de pedidos em aberto, onde nós temos lá o pedido de troca, em que ele só apareceu depois da minha conferência. Esse é um detalhe aí que a gente tem que lembrar. Certo? Então eu tenho aqui a minha tela dos pedidos, beleza? Então eu tenho aqui o meu pedido de 1.000, que nós inserimos um produto de R$ 1.000 lá naquela tela de reversa, que o cliente ele tinha um crédito e ficava por 850. Então, conforme eu abri esse novo pedido, repara que ele já joga aqui na observação, olha, esse pedido 10, ele é referente à reversa 4, certo? O cliente ele tem esse 150 de crédito, que ele mostrou lá na tela de reversa 850, que vai ficar a diferença. Então aqui, olha, na forma de pagamentos, cadastrar pagamento, eu tenho aqui como visualizar os meus créditos. Então, pegar aqui o 150, ele vai ser na forma crédito cliente, onde eu tenho justamente aquele crédito que nós definimos. Então, dessa maneira que a gente debita o crédito. Aí sim ele fica igualzinho ao que estava, né? A diferença, então, que vai ser de 850. Aí tem a dúvida do Leonardo, que é o seguinte, a gente dá desconto e eu não consigo fazer esse desconto lá na reversa. Então, a gente consegue realizar essa parte clicando aqui 2 vezes e aqui eu consigo atribuir o desconto. Então, acho que foi a Amanda, né? Como é que eu zero o valor? Se eu colocar aqui no preço 150, né, e dar um OK, ele já libera finalizado. Olha. Então eu tenho 150 de crédito, 150 no valor do produto, e eu já posso fechar, que é zero. Então o cliente pagou zero. Né? Então é claro que o meu exemplo aqui foi meio grotesco, que eu dei um desconto muito grande, mas só para mostrar para vocês que a gente pode atribuir o desconto aqui, certo? E se esse desconto ele deixar o valor do produto igual ao valor que ele tem de crédito, ele dá zero. Né? Então tem esse detalhe a ser considerado. E aí eu finalizo e libero normalmente o pedido no meu Pick and Packing, gero a nota direitinho e realizo a entrega. Né? Ou no caso do televendas, né? Realizo o boleto para fazer esse detalhe. Certo? E aí vocês me confirmem se essa parte ficou clara então. O desconto eu posso dar tanto por porcentagem quanto em valor. E se eu colocar diretamente aqui, como eu fiz, ele coloca como desconto. Então eu digitei 150, essa diferença de valor ele já coloca como desconto. Então eu posso inclusive cadastrar diretamente o valor aqui. Pessoal, essa questão de eu colocar desconto, tirar, mexer no pedido, lembrando, né? Eu só consigo fazer enquanto o pedido ele está em aberto. Depois que eu finalizar o pedido, aí eu não consigo mais. Finalizou o pedido, eu tenho que cancelar o pedido e criar outro. Então tem esse detalhe, tá? Enquanto ele está em aberto, eu posso mexer nele, colocar produto, tirar produto. Eu venho aqui, cancelo o que eu coloquei e coloco de novo. Certo? Eu falei para vocês que o pedido ele já vem pronto do e-commerce. Então ele já vai vir tudo pago. Então o que eu faço? O pedido ele já vai vir
com um item com valor reduzido. De repente a gente vai colocar um desconto aqui, atribuir o desconto para o cliente. E eu simplesmente venho aqui no cadastro e removo. Porque esse crédito ele já vai vir do e-commerce. Né? Então no caso do e-commerce tem essa questão aí que gera uma confusão. O crédito ele está no RP, mas ele não está no e-commerce lá que o pedido é feito. Então por isso que a gente tem que criar o crédito lá. Eu sincronizo, eu só venho aqui e removo o crédito, porque o valor total do pedido já vai ser o valor reduzido, o valor com desconto. É isso que vai acontecer com vocês na prática, no dia a dia. Certo? Então tem esse detalhe, que aí, caso não tenha ficado claro, pessoal, avisa aí que no dia de vocês é o que vai acontecer. Então, pedido de troca, ele cai como pedido em aberto, eu consigo mexer nesse pedido, né? Atribuir desconto, colocar o valor do produto igualzinho ao que ele gastou para zerar, conforme a Amanda ela colocou para gente. E eu finalizo, ele segue aí o meu fluxo. Beleza, pessoal? Então, fechando a parte de troca e também a parte de devolução. Beleza, antes de fechar então. Se alterar o preço de venda para quiserem não e ele coloca a questão do desconto só pro pedido. Então não tem risco aqui de mexer no valor. Estamos recebendo devoluções referente a pedidos do antigo RP. Opa, desculpa, Marcelo, o áudio travou? Opa, pessoal, me avisa se começar a travar muito. Estamos recebendo devoluções referente a pedidos do antigo RP. Entendi. Como fazemos esses processos dentro do RP novo? Entendi, Sarita. Então eu tenho devoluções feitas no RP antigo e eu preciso criar esses processos dentro do RP. O problema é que a parte de devolução, Sarita, a gente precisa gerar a partir de um pedido que já existe, né? Opa, pessoal, começou a travar muito? Marcos, estamos passando por uma migração de RP e temos aí a parte de devolução que está migrando também. O áudio tá ok, beleza, legal. Travou, mas voltou, né? Ok. Às vezes se começar a falhar muito, então. Então, com relação à dúvida da Sarita. Sarita, o problema é que quando a gente gera uma devolução, né, ele sempre pede um pedido de referência, né? Então o pedido ele já tem que existir para você criar uma devolução, né? E no seu caso, o que você precisaria fazer? Você precisa cadastrar uma devolução somente, né? Não cadastrar um pedido para cadastrar uma devolução. Já cadastrar direto a devolução. O que você precisa fazer nesse caso, Sarita? Você tem como criar uma devolução direto no sistema sem precisar usar um pedido de referência. Deixa eu mostrar para vocês. Eu já até entendi porque o meu áudio caiu, teve uma queda de conexão mesmo.
Deixa eu reiniciar aqui o sistema para ele parar de reclamar aqui comigo. Bem, Sarita, seguinte. Logística reversa, gravado aqui nessa. Eu crio a reversa e ele sempre pede o quê? O pedido para iniciar a troca. No seu caso, onde você está migrando para o RP, você vai iniciar sua remessa, o seu pedido de devolução, desculpa. Aqui em Vendas Pedidos, você vai clicar em Criar Pedido, certo? Escolhe aqui o seu cliente. E aí nós vamos cadastrar o nosso produto. Eu vou devolver esse produto aqui. Até aqui eu estou realizando um pedido normal. A diferença é que você vai colocar um traço aqui na frente da quantidade. Tá, o pedido ele vai ficar negativo. O que a logística reversa faz na prática é isso aqui. Só que ele faz de uma forma mais simplificada. Então eu vou cadastrar aqui o -1. Opa, Sarita, travou de novo aí o áudio. Opa, bem, não sei se já voltou. Opa, beleza. Seguinte, o que eu fiz aqui, Sarita, eu criei um pedido, tá? Eu coloquei o produto, só que eu coloquei o menos aqui na frente. Eu estava explicando que a logística reversa faz isso daqui na prática, tá? Vou dar aqui um OK. E aí repara que quando eu cadastrar aqui, por exemplo, o pagamento, ele já coloca aqui como reembolso, olha, né? Então, realizando dessa forma, você consegue criar uma devolução direta da tela de venda, sem precisar do produto lá da referência. Opa, valor do frete, tem razão. Então tem que colocar aqui o frete também. Então, outros custos, adicionar, a gente coloca aqui o tipo frete e o valor, bem lembrado. Então a gente coloca dessa maneira, eu gero aqui o menos direitinho, e aí no caso aqui do frete, né? Ah, entendi. Porque se eu colocar 100, ele abate, né? Então tem que ser também com um traço na frente. Importante. Aí sim ele coloca aqui o menos 150, entendeu? Então se colocar positivo ele vai acabar abatendo. Não sei se seria esse aí o caso. Tá? E aí eu cadastro aqui direitinho a parte do pagamento. Daí eu clico em finalizar para ele aparecer lá na tela de faturamento, a gente conseguir faturar esse pedido caso necessário, né? Então tem esse detalhe. O que a logística reversa faz é isso daqui, né? Ele gera um pedido dessa maneira. A gente pode gerar ele a partir da tela de vendas. No caso você não tem aí o pedido origem, porque é uma migração. E o item retorna sempre para o estoque. Então esse produto aqui, ele vai ter o retorno aí para o estoque. Repara que no pedidozinho aberto ele até dá um -1, né? Então ele pega e já volta para o estoque, porque é uma tela de saída de mercadorias que eu estou colocando menos, então ele dá uma entrada de saldo. Que é algo que às vezes também confunde, né? Então tem esse detalhe também. Bem, Sarita, ele não só retorna o saldo do produto, como ele retorna também com relação a valor. Então ele também
mexe aí no financeiro. Beleza. E se for devolver para o fornecedor, ao invés de mandar para o estoque? Beleza, Lilian. Essa eu vou daqui a pouquinho, né? Então, na parte de devolução, nós vemos que tem a opção de devolver para o estoque e a opção de devolver para o fornecedor. E aí, o que aconteceu com esse produto? Então, essa é a próxima tela que nós vamos visualizar, que é a tela onde os produtos ficam registrados. Beleza. Bem, mais uma questão aqui. Fazemos dessa forma. Beleza, cadastrou aqui direitinho. Porém, não consigo emitir nota fiscal se o cliente me pedir. Bem, Salete, você precisa finalizar aqui o pedido. E aí, quando você finaliza, você vem aqui em Fiscal, NFE, você dá um filtro. Repara que ele usa o mesmo número de origem, tá? Aí você dá um detalhe só para confirmar que é ela mesma. Ó, tá vendo? Olha, até o frete que nós cadastramos, ele entra aqui, certo? Então, ele gera aqui na parte fiscal, Salete, caso você precise emitir o pedido, sendo que você precisa finalizar o pedido. E lembrando, depois que finaliza, a gente não consegue mais mexer nele. Então é a última coisa que você realiza antes de emitir aqui o pedido. Certo? Então, eu vou clicar aqui na devolução, vou clicar em enviar. Repara que ele pede, olha, a chave que originou a reversa. Vocês podem estar colocando aqui. Aqui no caso eu não tenho certificado digital. Eu só emiti para mostrar para vocês, aqui no XML, que nós realizamos isso na tela de venda, mas ele já identifica que é uma devolução de vendas. Certo? Então, só para mostrar aí para vocês que o sistema ele já se ajusta à situação. Tá? Só esse detalhe. Tem como tirar um relatório de devolução? Sim, temos relatório de devolução. Então isso também tem no sistema. Essa parte de relatórios, elas ficam salidas. Deixa eu fechar aqui. Aqui em apoio a vendas, relatórios. Depois verifica, porque isso ele é feito máquina a máquina, cada terminal. E caso você não encontre, ou não abra, ou dê erro, manda um chamado para a gente, tá? Para a gente colocar o arquivinho de relatório, que é o arquivo que nós mandamos. Né? O ideal é que isso esteja pronto desde o início aí da operação. Caso não tenha, não tem problema, a gente manda aí pro computador de vocês. Né? Alguns computadores precisam ter relatórios, outros não. Quem é da logística a gente não coloca relatório, enfim. O relatório não teria como ser feito um só para todas? Pode também, mano. Você pode solicitar para a gente. Confirme então essa parte de apoio à venda de relatórios e caso não tenha, abre um chamado para a gente. Para a gente inserir aí, seja só no seu terminal, seja em todos os terminais. Isso daí é a opção aí de vocês mesmos. Beleza, então, parte de reparo. Toda essa primeira parte nós verificamos aqui em vendas logística reversa, onde nós temos a parte de devolução e troca. No caso da troca, nós vimos que essa tela ela gera um pedido em aberto, mas ela só gera depois que a gente confere. Então tem esse detalhe também. Nós vemos ainda um pedido feito manualmente, onde nós colocamos a quantidade negativa para gerar uma devolução de vendas diretamente, sem precisar aí realizar a referência que a tela de logística reversa pede.
Dando continuidade, a tela de reparo e conserto, ela fica em outro local. Ela fica aqui em estoque, reparo de mercadorias. Então, toda vez que nós realizamos a conferência dos produtos, lá na tela de logística reversa selecionamos que a mercadoria está com defeito, precisamos mandar para o fornecedor, ele vem para cá para o reparo de mercadorias. Então eu vou clicar em ir para filtrar aqui para mim, e ele listou aqui aquele item que eu coloquei, olha, esse aqui está com defeito, esse aqui vai para outro local. Então esse item ele não colocou como disponível no meu estoque, então se eu tinha 5 ele continua 5, e ele colocou isso daqui em outra coluna. Querem dar uma olhadinha? Vamos lá, GTA V. Então eu venho aqui em visualizar item. Fiz. E aqui nas colunas eu tenho estoque disponível 3, beleza, que eu posso vender, é o que está sincronizando. Aqui eu tenho o pedido de compra, então a gente está realizando mais compra desse produto, beleza. Reserva 0 significa que eu não tenho nenhum pedido para liberar, que sincronizou do e-commerce. E aqui eu tenho um lá na parte de reparo, né? Então ao invés de ele ter colocado como 4, não, ele colocou aqui, ele está bloqueado. Então esse item nós recebemos, está na loja, mas ele não pode estar disponível na venda. Então ele faz esse tipo aqui de comportamento no produto, certo? Voltando lá para a parte de reparos. Então aqui em estoque e reparo de mercadorias. Para quem não tem esse item, lembrando aí, manutenção, itens do menu, é necessário usar o administrador para liberar as visualizações, e o reparo ele está bem aqui, a gente precisa marcar aqui no cantinho. Certo? Feito isso, só fechar e abrir o sistema. Para deixar mais simples a visualização de vocês, eu até limpei aqui um pouquinho a tela para ficar uma quantidade menor de itens. Mas o ideal é que vocês deixem tudo que vocês vão utilizar. Certo? Então, vamos lá. Reparo de mercadorias. Clicar aqui em ir. Então, esse produto nós vimos que ele está na loja, mas está bloqueado. Está lá guardadinho. Eu vou abrir o detalhe desse lançamento aqui, clicando em detalhe ou clicando 2 vezes. Eu tenho aqui o registro do meu produto e aqui nós vamos colocar para o nosso controle qual tipo de defeito. Então eu posso cadastrar vários defeitos para deixar o meu padrão. Então, um arranhado, posso cadastrar o quebrado. É o mesmo problema, só que na versão que eu apresento e etc. Então, posso ter vários padrões aqui para a gente detalhar. E quando eu visualizar o meu relatório de movimentações, eu tenho aqui um detalhe maior do que o que foi feito aquele -1 que foi para o fornecedor. Foi a respeito de um produto quebrado. Esse detalhe aqui. Então, no momento ele está na loja, eu vou cadastrar aqui o envio para o fornecedor. Então aqui nós vamos realizar essa movimentação de saída. Vou confirmar aqui qual foi o meu fornecedor, certo? O número da autorização, o número do protocolo, enfim, né? Esse documento aí que o fornecedor vai utilizar com a gente, certo? E assim que eu salvar essa parte, ele já altera aqui o meu status aqui da loja para enviado ao fornecedor. Vocês reparem que nessa parte eu tenho até uma outra aba aqui de NFE
para eu já cadastrar alguns outros detalhes de transportadora, de valor de frete, inclusive aqui, né, do peso referente ao que está cadastrado no produto. Então tenho algumas outras informações aqui. Aí eu clico em salvar. A única coisa que eu fiz então foi clicar aqui no envio para o fornecedor. Ele muda aqui o status. Enviado ao fornecedor. Feito isso daqui, eu já posso fechar a tela. Venho aqui em fiscal, NFE, e isso aparece aqui em reparo. Então, conforme selecionamos aquela outra opção, está aqui o nosso reparo que nós conseguimos emitir a nota. Vale aí a observação que, se tiver algum detalhe aqui do cadastro do fornecedor faltando, aí vai vir uma rejeição de, enfim, de algum dado que não foi preenchido, certo? E ele já identifica então o detalhe aí do reparo e a nota para o fornecedor. Beleza, nós enviamos para o fornecedor, mas ainda temos uma última parte que é o cadastro do retorno. Então eu vou abrir aqui o meu lançamento e eu vou realizar aqui o meu retorno. Esse retorno do fornecedor, ele foi troca ou conserto. Selecionando um desses dois, eu tenho um retorno pré-disponível no estoque. Então eu recebo mais um e eu já posso vender esse produto. Se ele for algum desses dois aqui, aí ele não retorna pré-disponível. Então se o produto ele volta para o estoque, é conserto ou troca. Se ele não vai voltar, não tem jeito, eu marco um desses dois aqui. Então o quebrado, o fornecedor, ele não cobre essa situação e o creditado, para a próxima compra, nós temos isso daqui de crédito. Certo? Então, realizando dessa maneira, eu dou um salvar aqui. E na minha próxima compra, eu tenho essa mercadoria conforme nós escolhemos. Essa parte de reparo, pessoal, ela não só trabalha com os produtos que vieram de reversa, como também eu posso criar uma reparação daqui mesmo, desde o início. Então eu posso clicar em adicionar, cadastrar o meu produto que eu identifiquei no meu estoque que está com defeito. Vou cadastrar lá o meu tipo de defeito, salvo o meu produto. Reparem que eu escolhi um produto que eu não tenho quantidade, então o sistema me avisa. E por que ele me avisa isso? Porque se o item está zero, eu vou cadastrar que eu estou tirando o item do disponível para colocar no meu status de reparo, eu vou dar um menos um no disponível. Então tudo que a gente faz nessa tela, ele movimenta o estoque. Eu tiro do disponível para botar no reparo, o cliente devolveu, então eu tiro do reparo e volto para disponível. Então tudo que a gente faz aqui, a gente está mexendo no estoque. Então, cadastrei o tiro, fiz o retorno, eu posso retornar ou não. Então é importante, né, a gente saber que tem esse detalhe aí com a tela de reparo. Né? E mais uma vez, assim que eu registro o envio ao fornecedor, ele cria uma linha lá no fiscal para a gente conseguir emitir uma nota de reparo. Então tem esse detalhe. Certo? Dá mais uma olhada aqui no esclarecimento de vocês. O áudio travou um pouquinho. Opa, Leonardo, agora é que eu vi o questionamento que você me mandou antes. O sistema possui uma forma automatizada de fazer uma logística reversa para uma nota de remessa.
Por enquanto, não. Tá? Então, a remessa é algo que já estão solicitando para a gente. Tem alguns clientes aqui que trabalham muito com nota de remessa. Então, ainda não tem como fazer isso, mas nós estamos trabalhando. Tá? Então, isso está no nosso mapeamento aí de melhorias. Facilitar, então, as notas de remessa, que alguns clientes eles já utilizam bastante. Beleza. Marcos, não tenho não tenho no meu essa opção de reparos de mercadorias. Ah, Sarita, entendi. Então essa foi aquela parte onde você precisa ir lá no manutenção, itens do menu, para poder liberar essa parte para visualização, tá? Então só precisa ir do acesso de administrador para poder abrir aquela parte. Beleza, pessoal? Nós, na programação de hoje, temos ainda mais um item que é a transferência entre estoques. Então, parte aqui de transferir itens, essa parte de repente pode ser que não esteja liberada por padrão também, pode ser que nós precisaremos também abrir manutenção e itens do menu, certo? Abrir aqui o transferir itens. O transferir itens, ele tem como objetivo eu pegar estoque de uma loja, de um estoque, e transferir para outro estoque. Então, por exemplo, eu recebo as minhas mercadorias no depósito e eu trabalho com o estoque da minha loja física. Então, eu tenho o meu estoque da loja da Vila Olímpia e eu tenho o meu depósito em Barueri. Né? Então, toda vez que eu dou entrada na ordem de compra, eu dou entrada em Barueri, que lá que é o meu depósito. Mas aí eu preciso mandar as mercadorias lá para minha loja da Vila Olímpia. Então, vou realizar essa transferência de mandar 10 peças, mandar 2. Então, essa parte de transferir itens, ele tem esse objetivo. Então, primeiramente, clicamos em adicionar. Ele vai abrir aqui o lançamento para a gente. Então, eu cadastro aqui o meu canal estoque de origem e o meu canal estoque de destino. Então, para os clientes que precisam realizar esse tipo de operação, né, eu vou pegar o estoque de um determinado produto dessa loja e transferir para essa outra. E eu vou gerar um número de transferência e esse número ele vai ser utilizado para conferência assim que a mercadoria chegar lá na loja de destino. Então, eu estou abrindo uma transferência e ela vai ser finalizada depois que for recebida no destino. Então tem esse detalhe. Então essa numeração nós geramos, certo? Nós podemos marcar uma flag para o sistema ele já gerar esse número, não tem problema. Então isso pode ser tanto gerado, né, sozinho quanto manualmente. Eu recomendo, enfim, de acordo com o que fizer, como fizer mais sentido para vocês. Vamos ser uma operação de saída mesmo. Então eu vou dar saída aqui em um canal para dar entrada em outro. Então eu deixo aqui saída. O CFOP a gente não precisa marcar porque o sistema ele já identifica sozinho que essa é uma operação de transferência. Ainda podemos colocar uma observação, né, referente a uma determinada coleção. Enfim. Eu vou abrir aqui o... Opa, desculpa pessoal, o áudio voltou a travar um pouquinho. Opa, Sarita, perdão aí. Estava explicando então que o transferir itens eu escolho a loja origem e loja destino. Definimos aqui a numeração para que a loja destino consiga receber direitinho aí a minha ordem de transferência. Eu estava explicando que esse CFOP não precisa preencher, porque o sistema já identifica sozinho, e a operação é saída mesmo. Se a gente marcar outro, ele faz o contrário, né? Ele bota o para ao desde. Então a gente deixa a saída mesmo, eu dou uma saída no e-commerce para a loja física.
no meu exemplo aqui. Também falei do exemplo do tirar do depósito e colocar na minha loja física. Em seguida eu venho aqui em adicionar, vou escolher aqui o meu modelo, ou colocar aqui na lupa para realizar o meu filtro. Escolher aqui o meu produto a ser transferido, vou transferir 2 peças, então ele vai sair da loja e-commerce para a minha loja física, 2 peças. Feito isso, confirmo aqui o custo, valor de imposto, clico em salvar e eu fecho assim que eu terminar de incluir todos os meus produtos. Então, até o presente momento, eu criei uma ordem de transferência. Tá? Então, eu tenho esse meu produto aqui. Salvar e salvar. Aqui está então a minha transferência, certo? Transferência número 2. Abrir aqui o visualizar item para entender o que acontece com esse produto. Repara, pessoal, que ele tirou 2 peças onde estavam 5, tá? Ou seja, no instante que ele está em trânsito, o e-commerce e todos os outros canais eles já precisam entender que eu não tenho mais 5 aqui, que esses 2 estão em trânsito. Entretanto, a gente também não recebeu na loja física. Então, essas 2 mercadorias estão em trânsito. Então, esse é um ponto. Tá? E aqui no histórico de movimentações, eu tenho aqui, ó, saída por transferência. Então, gente, sumiram 2 produtos aqui. Porque eu tinha 5 e ele agora está 3, ou seja, diminuiu 2 e também nem está no outro estoque. Aí eu venho aqui no histórico, opa, ele está em transferência ainda. Foi uma transferência então que ainda não foi fechada. Né? Então no momento que nós criamos a transferência, a gente deixa esse valor em trânsito. Então esse é um detalhe importante. Tá? Então vou dar um imprimir transferência aqui. Eu gero aqui o meu relatóriozinho. Pego aqui o meu relatório de exemplo. Esse relatório ele também é customizável, certo? Então a gente pode criar um layoutzinho menor, mais enxugado, mais detalhes, menos detalhes. Isso também é possível realizar aqui a alteração, certo? E prontinho. Mandei então de Barueri para Vila Olímpia. Estou lá na loja da Vila Olímpia, recebi as mercadorias. Beleza, tem aqui uma caixa com 2. Então vou abrir o sistema, vou abrir aqui a parte de transferir itens e vou clicar em importar. Então o que a loja destino precisa fazer é isso daqui. Então eu venho importar, eu confirmo aqui o número da minha transferência que eu vou estar importando, confirmo aqui direitinho tudo que eu recebi e dou um salvar. Posso imprimir já o código de barras aqui para já etiquetar o produto. Posso imprimir, imprimo aqui ou não, ou simplesmente assino a transferência para voltar lá para o meu depósito de Barueri, como eu dei o exemplo aqui da minha cabeça. E aí sim, o meu produto ele vai ter finalizado o trânsito. Dá uma conferida aqui para ver se isso é verdade. Agora sim, ó. Saiu aqui de 5, foi para 3, e onde estava 1, agora sim está 3. Então ele libera a devolução depois que a outra ponta, que o destino, ele clica no importar e valida o valor transferido. Pessoal, desculpa, eu acabei pulando uma parte. Assim que eu faço a transferência, a gente já consegue emitir uma nota. Então, no módulo fiscal, aqui em NFA, aqui em vendas eu também tenho a parte de transferência, onde ele gera
o meu lançamento, caso eu precise emitir para mandar para minha outra loja. Repara que ele coloca até o número que nós definimos. Facilitaria para localizar a transferência, certo? Acabei esquecendo de falar disso com vocês. Beleza, pessoal. Então, com isso, foi todo o conteúdo. Deixa eu agora dar uma olhadinha no esclarecimento de vocês, não só da parte de transferência, mas caso tenha tido algum outro detalhe anterior que acabamos pulando. Beleza. Certo, então, relatório, certo, beleza? Não tem o meu relatório, não tem no meu opção de relatório de mercadoria. A Sarita abre um chamado para a gente mandar aí os relatórios para vocês, certo? Inclusive, coloca no chamado mais ou menos como você precisa desse relatório, que a gente manda o que tiver mais similar, o que for mais próximo aí do que você vai precisar, certo? Filtro por período, aparece produto, não aparece, aparece o valor, só quantidade. No caso da permissão de usuários, por exemplo, funcionários de uma loja não puder manipular o estoque de outra. Boa pergunta, Alisson. No caso da permissão de usuários para a loja, é interessante porque aqui no reparo nós escolhemos aqui a loja. Reparo não, desculpa, na transferência. Estou ficando doido já. Eu escolho aqui a loja origem e loja destino. Se eu não tenho permissão para alterar em alguma loja, a loja já nem aparece aqui. Então é interessante. Então, por exemplo, eu abri aqui e está esse tal de marketplace, né? Então, vou fazer um teste aqui para te mostrar. Então, cancelar, manutenção, o meu usuário é o Softvar. Dessa vez você não vai ter acesso ao marketplace. Então, reiniciando o sistema, eu vou em estoque transferir, iniciar uma transferência e nada feito agora. O marketplace já nem aparece aqui. Então, é interessante aí o seu questionamento, aí, muito pertinente. Vale aí essa questão aí de transferir, manipular estoque, a própria devolução que nós vimos hoje. É interessante a gente revisar a parte aí das permissões para garantir aí uma probabilidade cada vez menor aí de erros. Interessante aí. Marcos, temos um processo onde retiramos do estoque alguns produtos por um determinado período de tempo, mas o mesmo retorna. Precisamos deixar esse item dentro do estoque, mas de uma forma que não esteja disponível para venda dentro do período de ausência. Entendi, Sarita? Então, dentro de um determinado período, você congela esse estoque e depois ele volta. Bem, Sarita, o que eu posso te sugerir? Eu já visitei um cliente que ele criou um estoque virtual. Ele fez o seguinte: ele veio aqui onde a gente cadastra os estoques, aqui em manutenção lojas. Ele teve lá a Softvar Online, a Softvar Online Marketplace, a loja física. Ele criou um terceiro depósito que ele chamou de estoque virtual, que poderia ser estoque, enfim, produtos, né, enfim, não disponíveis, enfim, estoque não movimentar, algo assim. Aí ele transferia esses itens para esse estoque, deixava ele parado lá, depois se transferia de volta. Essa é uma das coisas que eu já vi os clientes, e assim ele conseguia administrar. Posso te dar então essa sugestão, né? É uma forma de você congelar os estoques.
Uma outra forma é a parte do reparo, mas aí o problema do reparo é que já bagunçaria o seu relatório de, enfim, de reparo mesmo, né? Do que realmente ele está quebrando, né? Então, de repente, criar um estoque para esses produtos parados, os produtos que ficam congelados, seria uma boa. E como você faz, ele é muito simples. A gente vem aqui em adicionar, cadastra aqui um estoque indisponível, estoque virtual. De repente você tem uma ideia aí melhor do que eu. Estoque não movimentar, estoque não vender, estoque produtos indisponíveis, certo? A gente cadastra aqui alguns dados básicos. Gente, por gentileza, eu sou um mau exemplo para vocês, não façam isso, tá? Cadastra direitinho. Aqui a parte de imposto a gente deixa o padrão mesmo, já que ele vai servir simplesmente para configurar saldo, né? Menos um mais um, então não tem problema deixar dessa maneira. Se a gente tentar salvar, ele também vai pedir a gentileza de colocar as contas. Então cadastramos aqui a nossa conta padrão mesmo. Cadastrar aqui a minha conta de exemplo, meu Bradesco aqui. Cadastrei um estoque a mais. Então, para os produtos que eu vou deixar congelado, eu faço a transferência para esse estoque e ele fica parado aqui. Então, eu sei que tudo que está nesse estoque, quando eu emitir um relatório de estoque, ele está congelado que eu preciso voltar depois. Então, você faz dessa maneira. Então, uma sugestão aí que eu crio aqui para ti. É possível tirar um relatório de tudo que está em trânsito? Ah, entendi, Alisson. Igual eu coloquei lá no histórico de movimentos, né? Então eu tenho uma tela de histórico de movimentos aqui também em estoque. Beleza, Opa, eu posso acabei. te passar essa atividade? Pode sim. Eu acabei tirando aqui a visualização. Então, histórico de movimentos. Esse é um dos exemplos, tá? Eu tenho também relatórios prontos aí para mostrar para vocês. Então, um exemplo que vocês podem tirar agora. Mas de qualquer forma, É aqui histórico de movimentos, eu seleciono todo aquele status aí de transferência, certo? No caso a saída, ainda não foi entrada, porque a entrada é a validação, né? Então é a saída que a gente visualiza. Então gerou um documento, já foi finalizado. Né? Eu vou te dar a mesma sugestão da Sarita. Você consegue ver o que foi transferido, o que está sendo transferido aqui, mas manda uma solicitação para a gente então do que você precisa para a gente te responder com algo mais aproximado aí do que você precisa, tá? Filtro de data, produto, valor, saldo, que a gente vai alimentar essa parte daqui que eu mostrei para vocês. Que eu não mostrei, desculpa. Então, essa parte aí dos relatórios. Certo? Então tem vários exemplos aí, relatórios de transferência, resumo, enfim. Daí manda pra gente que nós olhamos aí as colunas, os filtros. Olha, a gente não tem exatamente isso, mas tem esse daqui que é similar, te atende, tá? Dá a sugestão para vocês também, para a gente poder visualizar no catálogo, né? Avaliar direitinho as colunas, tudo que a gente precisa e alimentar aí conforme a solicitação de vocês. Beleza, pessoal? Sarita, depois me confirma se você pegou o esclarecimento todo ou se acabou cortando tudo que eu te explico de novo, tá? Essa parte, então, de troca foi a última parte de hoje, né? Então, desde já gostaria de agradecer a presença de todos. Espero ter esclarecido as funcionalidades. Já os convido para o treinamento de amanhã,
Eu coloquei no chat o link também da nossa central de ajuda, que vocês podem acessar em www.softvar.com.br/ajuda. E no chat também tem o link aí do post. E as apresentações elas estão sendo gravadas e disponibilizadas também nessa nossa central de ajuda. Mais uma vez, obrigado a presença de todos e até a próxima.